Então diz assim, olha, esse texto sobre a multiplicação de pães e peixes. Então diz assim, texto sagrado. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Ou seja, né, Tiberíades e mar da Galileia é o mesmo mar, né, o nome dado ao mesmo mar. Tiberíades ou Galileia. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Vamos orar? E nós então continuamos aqui nosso estudo em Filipe. Ó Deus santo e bendito, Pai, abençoa-nos o nosso estudo, nessa reunião de estudo, nesta quinta-feira. Nós, primeiramente, Pai, queremos te dar graças e te louvar pelo dia que o Senhor nos deu, nos guardando, ó Deus, e protegendo, nos amparando, ó Deus. Pai, perdoando os nossos pecados, porque, ó Deus, nós tropeçamos todos os dias. Todos os dias nós fazemos algo que não lhe agrada ou deixamos de fazer aquilo que lhe agrada. Obrigado por Jesus Cristo, ó Deus. Pai, é nele que nós confiamos, ó Deus. Ele é a nossa justiça, Pai. Nós não temos justiça própria. Ele é a nossa justiça. E nós te louvamos por providenciar Jesus Cristo em nosso favor. Pai, o teu Filho amado. Nós nos animamos nele e nos fortalecemos e descansamos nele. Pai, ele é tudo, é a nossa vida. Pai, muito obrigado por nos trazer aqui em Cristo Jesus. E agora abençoa-nos enquanto estudamos a vida de um dos seus apóstolos, um dos apóstolos de teu Filho, o apóstolo Filipe. Que nós aprendamos à luz da tua palavra, Deus, para que nós sejamos edificados e transformados à imagem de Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, nós vimos já o primeiro grupo dos apóstolos, não é isso? Nós vimos que as listas, provavelmente as listas, né, se dividem em 3 grupos e 3 grupos de 4, aí completando 12. Você poderia lembrar os 4 primeiros? É muito fácil, né? Vamos lá? Alguém se arrisca? Vamos lá? Alto? Pedro, Tiago, André e João. Certo? Nós vimos agora, começamos a ver na quinta passada, Filipe. Filipe era irmão de que apóstolo? De nenhum deles. De nenhum deles. Ele era, Marcelo, você chegou perto, Marcelo, querido, perto, porque ele era muito amigo de Natanael, né, Bartolomeu, mas era só amigo. Mas o pastor também é pegadinha maldosa essa, né? Irmãos, Filipe, ele tinha provavelmente que profissão? Ele era provavelmente um pescador. Qual que era a sua cidade? Betsaida, a mesma de João, não, melhor, Pedro e André, né? E provavelmente também João e Tiago, né? Maravilha. Então vamos lá então. Já sei, uma última pergunta, antes de nós colocarmos aqui. O que significa o nome Filipe? É isso aí, amigo dos cavalos, né? Ou amante dos cavalos, né? Filéu, amigo, e ripós, cavalo. Filéu, ripós. Filipos. Filipe, amigo dos cavalos. Legal, então vocês estão cobrões aí, ó, tá vendo? Acertamos tudo aí, né? Lembrando que, Diácono João, se meu irmão puder apagar essas luzes aqui, por favor, para nós vermos aqui ainda melhor, né? Pronto, legal. Obrigado, meu querido diácono.
Irmãos, lembra de não confundirmos esse Filipe apóstolo com o Filipe diácono lá de Atos, tá? Que esse Filipe de Atos tem uma grande importância no livro de Atos, né? A partir ali do capítulo 6, ele é eleito diácono, e aí muita coisa acontece com este Filipe, à medida que Atos vai desenvolvendo a história ali, narrada por Lucas, contada por Lucas. Mas não confundir o apóstolo Filipe com este Filipe de Atos, tá bom? Vamos lá, eu vou passar rápido aqui. Nós vimos então que o Senhor escolheu os pescadores, e se o cristianismo chegou onde chegou, é pelo poder de Deus, e não pelos homens que escolheu, porque eles eram apenas pescadores. E veja onde o cristianismo chegou, né? Tomou a terra. A maior parte das menções do apóstolo Filipe nos relatos do Evangelho está concentrado no Evangelho segundo João. O chamado de Filipe está em 1:43, a gente viu bem isso na última quinta-feira. André e João haviam, de certa forma, encontrado Jesus, mas Filipe foi o primeiro a quem Jesus foi buscar, por assim dizer, né? Eu queria ressaltar isso aqui, ó, que a gente viu também na quinta passada. O chamado de Filipe, de Jesus tendo buscado Filipe, nos ensina sobre soberania divina e responsabilidade humana. Porque depois Filipe vai até Natanael, que é Bartolomeu, e vai dizer a ele assim: achamos o Messias. Mas na verdade foi o Messias que o encontrou. Então aqui nós aprendemos essas duas doutrinas bíblicas que andam paralelamente: a soberania divina e a responsabilidade humana. Quando Deus nos escolhe antes da fundação do mundo e opera em nosso coração para que creiamos, isso é soberania divina. Mas quando nós respondemos com fé, isso é responsabilidade humana. Então, as duas coisas andam juntas, né, paralelas. Nós sabemos que nós só respondemos a Deus porque Ele nos escolheu. Ele nos transformou o coração. Mas é verdade que nós escolhemos. É verdade que nós tomamos também posições diante da fé. Então, isso tem que ser levado em conta, tá? É porque eu falo isso porque, acho que eu falei na quinta-feira passada, né? Às vezes a gente vai falar assim, olha, você tem que escolher por Jesus. E aí alguém que pode ser um calvinista, um bom calvinista, pode dizer assim, não, é Jesus que escolhe. São as duas coisas. É verdade que é Jesus que escolhe primeiro, claro. Ele mesmo diz, né, não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu é que vos escolhi antes, né? Para vocês irem e darem frutos. Mas a ideia é que depois que Cristo nos escolhe, Ele transforma o nosso coração e nós escolhemos Ele também. Então é uma via de mão dupla, há uma resposta humana. Assim também como há uma rejeição também, né? E as pessoas vão pagar por rejeitá-lo. Então, eles são responsáveis por rejeitá-lo, senão Deus seria injusto em mandá-los para o inferno, se eles não têm responsabilidade em rejeitá-lo. Assim também nós temos responsabilidade em aceitá-lo, mas uma vez que Ele transformou o nosso coração para isso. Então nós respondemos com o coração transformado, nós mesmos, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Então a ideia de responsabilidade. Quanto mais você se santificar, maior galardão você terá. Tá? Porque Ele dará a cada um segundo as suas escolhas, segundo as suas obras. Então há um peso de responsabilidade aí, tá? Filipe possuía também um coração evangelista, a gente viu isso quando ele foi até Natanael, né? E aí falamos muito quinta-feira passada sobre a ideia de você conduzir amigos a Cristo, né? De você falar de Cristo às pessoas que você ama. Né? E nós lembramos também que ainda hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a facilidade que nós temos, né? Você tem o WhatsApp aí, você pode mandar uma mensagem para todo mundo do seu WhatsApp num clique. Mas ainda assim, a melhor maneira de evangelizar e a que mostra-se mais eficaz é o tete a tete ali, o face a face, é aquela amizade construída e que leva a apresentar a Cristo, e uma vez a pessoa eleita, ela aceitará. Ainda isso é a forma mais eficaz de se conduzir alguém a Cristo, né? Agora percebamos como Filipe anuncia, falei disso também, né? Falei bem disso, sobre como é que Filipe anuncia Jesus a Natanael, né? Ele é bem específico, né? Achamos o Messias, Jesus de Nazaré, da casa de José. Aí eu falei sobre isso, né? De nós proclamarmos Jesus como Ele é mesmo, né? E não fazer uma caricatura de Jesus contrária à Bíblia.
só para ele ficar mais agradável, aceitável pelo mundo. Então você vê muito isso hoje, né? As pessoas querem que Jesus seja aceito por um mundo que o odeia, aí fica descaracterizando Jesus. Não falam de inferno, não falam de pecado. Quer ver, por exemplo, uma coisa importante aqui, a José e Silvia. A pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Então, a boca que mais pronunciou sobre o inferno, a realidade do inferno, foi a boca do Senhor. Então veja, deixar de falar de inferno é deixar de apresentar a mensagem de Cristo como a Escritura apresenta. Então nós devemos apresentar Jesus, né? O Jesus da Bíblia. E é óbvio, muitos vão se escandalizar, muitos vão rejeitar, né? Lembra da profecia que Simeão, né, falou quando Maria levou o menino para ser apresentado no templo? O velho Simeão, ele disse assim: esse menino será alvo de contradição. E ele será o levantamento de muitos e a ruína de muitos também. Ó, profecia, né? Esse menino, Jesus era um menino ainda, é um bebezinho. Aí o velho piedoso disse à mãe, né, de Maria, né? Esse menino aí está para ser alvo de contradição. Ele vai dividir o mundo. E ele será o levantamento de muitos e também a destruição de muitos. Então veja, nós não devemos nos espantar ou nos surpreender quando nós formos fiéis a Cristo no anúncio dele e as pessoas não gostarem. Porque isso vai acontecer. Não que nós desejamos que elas não gostem, nós queremos que elas, e desejamos que elas aceitem, que elas se alegrem em Cristo como nós nos alegramos. Mas é verdade que a maioria não fará. E por que eu digo que a maioria? Porque você se lembra, né? Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que andam por ele. Apertado e estreito é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ele. Então, daí a gente tira o quê? Um número maior de pessoas vão rejeitar a Cristo do que aceitá-lo. Então a gente tem que estar preparado para isso e pregar Cristo mesmo da Bíblia. Bom, vamos lá. Agora a gente entra onde a gente não entrou na quinta-feira passada. Lembra que eu falei com vocês que eu vou passear em alguns textos, especificamente 3 textos, lá do Evangelho de João, onde Filipe se encontra na narrativa, e nós vamos aprender algumas coisas com esses textos nos quais Filipe está inserido. O primeiro é esse de João 6, que a gente leu. Quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia, e ele vai para um monte, ele se assenta no monte com os discípulos, ele olha e vê a multidão, porque a multidão vira, né, os sinais que ele fizera, e a multidão seguiu. E aí a multidão começa a se assentar ali, ao pé do monte, e Jesus começa a olhar e ver aquela multidão, e Jesus diz: olha, vocês devem providenciar. Aliás, na verdade, o texto diz que Jesus, falando a Filipe, né, especificamente a Filipe, ele olha para Filipe e diz assim: providencia alguma coisa para essa multidão comer. E lembra que a multidão era só de homens, 5.000 homens, só homens. O sinótico vai dizer, fora mulheres e crianças. Então, se você colocar uma mulher para cada homem, e uma criança, você tem 15.000 pessoas. Se você fizer essa conta. Então, era uma multidão. E ele diz a Filipe: providencia alguma coisa para eles comerem. O que Jesus queria, né, com Filipe? O texto diz que Jesus fazia isso para prová-lo, porque Jesus já sabia o que estava para fazer. Então vamos ver essa parte então. Filipe era um homem de fé, como todo crente é, mas, assim como nós também, uma fé frágil. Eu acho tão legal isso, né, nas Escrituras. As Escrituras não pintam para nós super-homens. Pintam crentes. As Escrituras pintam santos, mas homens que estavam sendo santificados, que ora davam exemplo de fé, ora falhavam e tropeçavam, como nós. Então isso é doce na Escritura, né? Porque nós nos identificamos, né?
Quando você vai à Escritura, você se identifica. Isso aqui é para mim. Porque eu sou assim. Eu tenho crido em Cristo, eu tenho procurado fazer a vontade dele, eu tenho me esforçado para isso. Mas é verdade também que eu tropeço em muitas coisas. Então é de mim que a Escritura fala, né? Jesus veio para me salvar mesmo. Porque eu me identifico, sou eu aqui. Então, que legal isso, né? Isso é uma das razões, uma das evidências de que a Bíblia é a verdade, né? A gente vai ver isso domingo, se Deus permitir, no sermão da manhã. A gente vai ver isso com relação ao profeta Eliseu. Essa questão da falibilidade humana. Até os homens de Deus mais poderosos, eles têm limite, né? Isso nunca deve ser para nós um motivo para nós, então tá bom. Jamais. Isso é sempre importante ressaltar e frisar. Se eu e você usarmos essas coisas, essa graça de Deus, essa bondade de Deus, e lidar com pessoas que são falhas, com paciência e graça e amor e misericórdia, se nós usarmos isso para viver pecando, nós não temos o Espírito de Deus. Nós somos os piores dos homens, que usa a bondade para a perversidade e se vale de algo bom para andar de maneira perversa. Então isso tem que ficar ressaltado muito claramente. Nós nunca devemos usar essas coisas para viver em pecado, mas para isso ser a nós um alimento, uma força, segundo a graça do bom Deus, para nos animarmos a vivermos para Cristo, visto o amor dele, a paciência, a misericórdia, o trato dele conosco. Então nós devemos muita gratidão a ele, nós devemos amá-lo muito, devemos agradecê-lo, querer fazer a vontade dele em gratidão a como ele nos trata. É isso que deve, de fato, produzir em nós o amor de Cristo, e não uma vida em pecado. Lembra do que João disse, né? A gente viu no apóstolo João, se alguém vive pecando, jamais viu a Deus, e não pertence a Cristo, se alguém vive em pecado. Então vamos lá. Ele tinha uma fé frágil, é verdadeira, mas frágil. Uma multidão, então, precisava ser alimentada, e a hora já ia se adiantando, está ficando tarde, né? A fé de Filipe seria provada. Olha aí, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Então você vê que Jesus quer provar especificamente a Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso, diz o texto inspirado do apóstolo João, para o experimentar. Jesus estava experimentando a fé de Filipe. Porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Então isso aqui é muito legal, né? Jesus tem todo o controle da situação. Ele quer provar Filipe. Se alguém ali será provado, é Filipe. Agora Jesus tem todo o controle. Então ele está provando Filipe ali, a fé de Filipe. Para, por fim, fortalecê-la, né? Aumentá-la. O Senhor Jesus queria provar Filipe. Filipe parecia... Olha, por que Jesus perguntou para ele? Essa é uma pergunta importante sobre a pergunta de Jesus no texto. Por que o texto disse que Jesus pergunta a Filipe? Tem alguma coisa aí, né? Ele poderia perguntar para os outros, para todos os apóstolos, o que vocês têm aí? Providencia algo para comer aí. Mas ele fala para Filipe, então tem alguma coisa com Filipe. Então, olha só. Filipe parecia ser aquele que se preocupava com organização e protocolo. Isso vai ficar mais claro ainda quando, a gente vai ver rapidamente, em João 12, quando os gregos prosélitos, ou seja, gregos que se converteram ao judaísmo, eles querem ver Jesus e eles vão procurar Filipe. Talvez um motivo disso é porque o texto diz que os gregos queriam que Filipe arrumasse um encontro com Jesus. Então, um dos motivos, né, se levanta isso, é porque Filipe era um administrador. Ele era aquele cara que gosta de organizar, com quem estava a agenda. Então, ele organizava, ele via os encontros, entendeu? A ideia é que era alguém assim. Alguém que calculava, alguém que planejava, alguém que pensava muito para fazer o negócio, certo? Então, olha lá, ele era o da organização e do protocolo. Era o tipo de pessoa que em toda reunião diria assim, eu não creio que seja possível fazer isso. Não tem, gente, quando a gente reúne, né? A gente planeja, apresenta o negócio e a pessoa fala, isso não vai dar certo. A gente não tem como fazer isso. Veja, não quer dizer que, em todo caso, essa pessoa seja descartável, tá? É importante essas pessoas também.
que falam assim, ó, vamos planejar com cuidado, certo? Mas aqui nós vamos tratar de algo bem específico. É quando você tem Jesus contigo e a tua causa é boa. Então aí, meu querido, você tem que olhar mais para aquilo que você não vê, por assim dizer, do que aquilo que você está vendo. Porque Jesus está ali e ele vai abençoar se o seu desejo for certo. Se for segundo a vontade dele. Então fé é isso, é a certeza das coisas que você não vê. E Felipe estava mostrando fraqueza porque ele estava calculando segundo o que ele via. Ele não olhou para Jesus, ele olhou para a multidão, para quanto dinheiro tinha. Mas ele não olhou para Cristo. Ele devia ter olhado para Cristo. É por isso que Jesus está provando ele ali, certo? Então vamos lá. Assim Jesus estava testando ele. Jesus não estava pedindo que ele apresentasse um plano. Jesus mesmo já sabia o que faria. Jesus já tinha o plano. Estava testando Filipe para ver como o apóstolo iria se revelar. Ou seja, dentro daquela dificuldade, o que ele faria? Então, veja só. A resposta de Filipe foi: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. A ideia é, se a gente juntasse 200 denários, e é possível que é isso que os apóstolos tinham com os discípulos, fora a multidão, obviamente. Né? Se nós juntássemos 200 denários, não daria, nem para começar. Certo? Essa é a resposta dele. Não vai dar certo isso, nós não temos como alimentá-los. Ao que parece, Filipe já havia refletido sobre a dificuldade de alimentá-los desde que havia visto a multidão. Talvez Filipe, quando via aquela turma chegando, aquela multidão crescendo, ele, ao invés dele pensar, que ocasião maravilhosa, Jesus vai ensinar essa multidão, cheguem-se mais, venham todos, Jesus dará um jeito, né? Ele vai dar um jeito. Venham todos, certo? Não, ele não pensou assim, ele foi bem pessimista. Ele estava impossibilitado de ver Jesus Cristo e pensando na impossibilidade da situação. E aqui aí você fala assim, poxa, mas a gente pode culpar Felipe por isso? Mas, meus irmãos, vocês se lembram que Felipe já está andando com Jesus já faz algum tempo. E ele já viu alguns milagres de Jesus. Ele já viu que o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre a natureza, por exemplo. Ele transformou o quê? A água em vinho. No início desse evangelho ele faz isso. Então, Felipe não tem desculpa. Ele já viu o poder de Cristo em ação. E mesmo assim ele prefere se guiar pelo que ele está vendo. E não por quem ele vê, que é Jesus, no caso. Ok? Irmãos, de um ponto de vista puramente humano, talvez Felipe estivesse coberto de razão. Se você tirar Jesus da equação, ele teria razão, né? A gente não tem como alimentar essa turma, certo? Um denário equivalia ao salário de um dia de um trabalhador comum. Então não era muito dinheiro, tá? E aí você tinha uma multidão para alimentar. Como a gente falou, de homens, 5.000, só de homens. Os discípulos tinham 200 denários. Isso era insuficiente para alimentar cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Está lá o correlato, né, desse texto, lá em Mateus 14, fala que esse era o número, tá, da multidão. Olha o que o MacArthur fala sobre essa questão. Abre aspas. Um dos elementos essenciais da liderança é ter senso de visão. E isso vale especialmente para qualquer pessoa cujo mestre é Cristo. No entanto, Filipe estava obcecado com questões materiais e, portanto, abalado pela impossibilidade do problema em questão. Ele sabia matemática demais para ter um espírito de aventura. Tem gente assim, né? Que é muito matemático, né? A mente é muito das contas e não gosta muito de aventura. É verdade que tem gente que é da aventura, né? E não gosta de jeito nenhum de conta, né? Mas o ponto aqui, veja, o ponto aqui é, tendo Cristo, estando Cristo conosco, nós devemos olhar para Cristo, nós devemos viver pela fé. Esse é o ponto. Se Cristo prometeu algo, o meu ponto é esse, se algo que nós desejamos está de acordo com a vontade dele, nos demos então a aventura. Por exemplo, nós queremos comprar um imóvel do lado aqui. Isso tem a ver com a glória dele? Por que nós queremos comprar um imóvel? Nós queremos comprar um imóvel para que mais pessoas estejam aqui conosco, com mais espaço para ouvir a pregação fiel da palavra. Isso tem a ver com a glória de Cristo? Tem a ver.
Então, creiamos que Ele pode nos dar. Trabalhemos, mas creiamos que Ele pode nos dar. Um pouco aqui, um pouco lá, mais um montante aqui, daqui a pouco nós temos o que precisamos. Mas nós devemos crer, mesmo que nós não tenhamos agora. Mas nós devemos crer. Se é para a glória dele, Ele pode nos dar. Porque nós queremos que o nome dele seja mais conhecido. Mas ainda assim, como sempre, nos sujeitamos à vontade dele. Pode ser que ele tenha outra maneira de ser o nome dele conhecido. Mas pode ser essa também. Uma coisa eu sei, irmãos. Se isso faz parte, e o conselho crê assim também, se isso faz parte da vontade de Deus para nós, Cristo dará. Porque esse imóvel aí do lado, como o imóvel daqui, como esse aqui da frente, como Niterói inteira, e como todo mundo e o universo é dele. Então ele dará. Então nós, enquanto estamos tratando os negócios, nós cremos que ele pode fazê-lo se ele quiser. E nada vai impedi-lo. Então nós devemos viver por essas coisas. Por isso nós estamos tentando. Nós não temos o dinheiro todo agora. Mas nós estamos tentando. Porque nós cremos ser possível. Se Deus assim permitir, ok? Então vamos lá. Aí alguém pode também, falando ainda disso, alguém pode pensar assim, mas e depois para construir, né? Deus proverá também, certo? Ele proverá. Quantas vezes, a maioria das vezes que se levanta templos e igrejas é assim. Começa sem, né, Pedro Marcelo? Começa sem condição nenhuma. Geralmente sem quase assim, é uma visão nesse sentido, né? É você olhar à frente, você querer pensar grande no reino de Deus, na glória dele, entendeu? E querer fazer algo. Então, dali, MacArthur diz, né? A liderança tem que ter visão. Ela tem que pensar alto, ela tem que pensar além para a glória de Deus. Ela não pode pensar nas coisas contrário à lei de Deus e à vontade dele. Mas tudo que glorifica a Deus, segundo a vontade dele, ela tem que pensar. Entendeu? Então, a gente deve se animar nesse sentido. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Certo? Então, olha, só terminando aqui, Sheiline, minha irmã, por favor, eu lhe passo a palavra imediatamente. Então, olha só. No entanto, Filipe estava obcecado, então, como falamos, com questões materiais e, portanto, abalado pela impossibilidade do problema em questão. Ele sabia matemática demais para o espírito de aventura. A realidade dos fatos objetivos obscurecia a fé dele. Estava tão obcecado com sua situação deste mundo que não teve consciência das possibilidades transcendentais do poder de Cristo. Estava tão envolvido com os cálculos que seu bom senso o obrigava a fazer, que não viu a oportunidade daquela situação, ou que aquela situação oferecia. Sheiline. Na verdade, aquele texto ali, me parece que o tema daquela narrativa, a teologia ali querendo ser ensinada, ela foge um pouco do que está sendo ensinado aqui. Embora, é claro, ela devia estar quedada aos pés de Cristo, como a irmã Maria estava. Mas a ideia ali é de prioridades. Entendeu? Aqui é uma questão de, pela fé, você ir mais. Lá, o tema mais é a ideia de prioridades. Há algo mais importante ali. É perfeito. Entendeu? Perfeito. Confiar na provisão do Senhor. Certo? Então, irmãos, é a mesma coisa de casamentos, né? Por exemplo, você pensa, isso aqui se aplica a tudo, né? Não só... porque em casamento você faz cálculo também, né? Em que sentido que eu estou falando? Vamos supor, um casal cristão está passando por dificuldade no casamento. Ele deve crer que Cristo tem poder para restaurar o casamento. Então veja, Felipe, ele tem a tendência, e aqueles que são como Felipe, nós temos um pouco de Felipe sempre, eu e você, a tendência de olhar o que está acontecendo e não olhar para Cristo. Então, ver a ofensa do marido, ver o desagrado da esposa, e essas coisas vão pesando, ao invés de nós estarmos olhando para Cristo. Cristo pode transformar. Cristo pode ajudar. Cristo pode abençoar, entendeu? Então essa ideia, você não viver pelo que você vê, mas olhar a Cristo. Então, né, o segredo, que não é segredo na Bíblia, é o mistério revelado, é Cristo. É agir olhando para Cristo. Olhando daquele que tudo pode. É fazer o que é certo, olhando para aquele que tudo pode. Então essa é a ideia.
O que Filipe deveria ter respondido? Se ele respondeu errado, o que ele deveria ter respondido? Ele deveria ter respondido assim, olha, Senhor, se você deseja alimentá-los, quando Jesus perguntou, né? Olha, Filipe, providencie alguma coisa para eles comerem. Ó, Senhor, eu não tenho como, mas se o Senhor quiser alimentá-los, então alimente-os. Eu vou ficar aqui e ver o que o Senhor fará. Sei que podes fazê-lo, Senhor. Lembra de Ezequiel, da visão do vale dos ossos secos? Lembra que Deus pergunta para ele, poderão esses ossos reviver? Lembra? Aí o que o profeta responde? Tu o sabes. O Senhor sabe. Se o Senhor quiser, pode. Então veja, o profeta olhou para o poder de Deus. Ele não falou assim, ele não fez assim, ó. Ele olhou o vale e disse assim, improvável. Ah, acho que não. Ele olhou para Deus e disse, tu sabes. Se o Senhor quiser, pode. Era o que Filipe tinha que fazer. Olha, Senhor, nós não temos, mas o Senhor tem. O Senhor pode. Essa é a ideia. Ok? Por exemplo, quer ver? Na santificação, processo de santificação. Você olha para a sua vida e você tem muitas lutas contra o pecado. Se você continuar olhando para você, você vai desistir. Você vai ficar prostrado. Você tem que olhar para Cristo. Você não pode olhar para você. Você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para você, você vai... Porque numa semana você está muito bem com os seus exercícios piedosos e devocionais. Na outra semana vem aquele ímpeto pecaminoso e derruba tudo que você fez. Aí você dá uma respirada e, não, vou continuar de novo, vou voltar, deixa eu voltar. Aí você volta, 3 dias você está lendo a Bíblia, orando, aí no 4º dia se você continuar olhando para você, você vai assim, eu não consigo mais. Mas se você olhar para Cristo, aí você terá toda a graça e poder necessário. É dizer assim, Ele prometeu. Ele prometeu. Ele fará. Que legal. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Apesar de mim, Ele vai cumprir porque Ele prometeu. Veja. Por isso que o profeta diz, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Fé em Cristo. Então veja, Filipe tinha que ter feito isso. Não, o Senhor pode. O Senhor com certeza pode. Ok? André foi mais ousado que Filipe, né? A gente já passou por André, né? Lembra? Ele arrumou lá uns peixinhos lá, uma quantidade pequena e alguns pães. Mas também não foi muito longe, também não, né? Porque ele diz assim, o texto diz assim, que André chegou aqui, tem alguns peixinhos e pães, mas o que é isso para essa multidão toda? Então, ele teve uma fé um pouquinho melhor que Filipe, mas também ficou aquém do necessário. Mas veja, mesmo assim, André aproximou-se mais do que Filipe daquilo que Jesus afirmou. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. E é verdade, na Bíblia diz que nada é impossível ao que crê. Aí você fala, mas será mesmo? Porque às vezes eu já pedi coisa que não aconteceu. A ideia aqui do que Jesus quer dizer, irmãos, é o seguinte, nada é impossível ao que crê segundo a vontade de Deus. Por exemplo, eu creio que Deus pode me fazer um santo. E isso está de acordo com o que Ele prometeu. Então eu vou buscar isso pela fé e Ele fará. Eu tenho certeza que Ele fará. Eu não tenho dúvida que se eu crer que Ele pode me fazer santo e buscar isso, Ele cumprirá o que prometeu. E certamente isso será uma montanha lançando-se ao mar. Porque um pecador, lembra do que o profeta diz? Quando um leopardo puder tirar as manchas da sua pele, vocês poderão fazer o que é bom, sendo maus. Quando um leopardo conseguir viver sem aquelas manchas na pele dele, vocês vão conseguir fazer o que é bom, sendo vocês maus por natureza, por queda. Então veja, é tão impossível como um monte lançar-se ao mar, nós sermos santos. Mas nós sermos santos é algo que Jesus prometeu que fará a todo o que crê. Então nós podemos ter certeza que tudo o que nós pedirmos, nada será impossível
segundo a vontade de Deus. O problema é que nós não pedimos, geralmente, segundo a vontade dele, né? Por exemplo, quer ver? As nossas orações, quando nós oramos, né? Tomara que nós estejamos orando bastante, né? As nossas orações, elas pedem por santidade. As suas orações diárias pedem por santidade. As suas orações pedem por maior comunhão com Deus. As suas orações passam por, Senhor, me ajude a entender mais a sua palavra. As suas orações passam por, Senhor, que eu abandone esse pecado, me livra desse pecado. Se as suas orações passam por isso, nada te será impossível. Porque tudo isso que você pede é segundo a vontade de Deus, e Ele fará. E nada te será impossível. O problema é o que você pede. O que eu peço às vezes. É que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí, lembra que Tiago diz? Pedis e não recebeis. Por quê? Perfeito. Não é porque Deus não tem poder para fazer. Não é porque Ele está quebrando o que Ele prometeu. É que vocês pedem mal. Vocês estão pedindo o que não é para pedir. Mas se vocês pedirem certo, então nada vos será impossível. Eu vou lhes falar. Tem alguns irmãos aqui, eu também tenho, no meu caso, parente não crente na minha família. Eu vou lhes dizer, se nós buscarmos a Deus de todo o coração, e vivemos em santidade junto aos nossos parentes, amando mais a Deus do que eles, então nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Já pensou nisso? Lembra da conversão de Agostinho, o bispo de Hipona? Ele era um promíscuo, um mulherengo, e a mãe dele chorava, a mãe dele era muito piedosa, a mãe dele chorava pela sorte do filho. Ela ia à igreja e se derramava em lágrimas e tudo mais. E o bispo, então, que estava ali, assim como Eli com Ana, né? Lembram-se lá, né? Do primeiro capítulo de Ana, né? Via aquela mãe chorar, ficou preocupado e consternado com a cena, e diz a história, né? Que esse bispo chegou até a mãe de Agostinho e a levantou, ela estava ajoelhada e chorando, a levantou e disse para ela, depois dela chorar muito, passar muitas horas ali, né, na presença de Deus, ele disse para ela assim, minha senhora, minha irmã, pode ir para casa, vá tranquila, Deus não deixará de salvar um filho de tantas lágrimas. Acho tão bonito isso. Deus não deixará de salvar um filho de tantas lágrimas. Deus jamais fará isso. A pergunta é, você ora pelos seus filhos? E você é sensível aos pecados deles? Você é sensível a isso? Você vê que se Deus não agir no seu filho, ele está entregue à destruição. Ele vai se destruir. Você tem que saber disso. Você primeiro tem que saber disso. Para que você chore o necessário e depois chore mais diante de Deus. E então, Deus fará a obra. Nada vos será impossível. Vamos lá. Filipe, outro texto agora, que a gente aprende um pouco mais de Filipe. Vamos lá em João 12 agora. João 12. Deixa eu andar rápido aqui, senão quinta-feira que vem é a terceira parte de Filipe. Aí o estudo dos apóstolos vai durar uns 4 anos, né? 12 apóstolos em 12 anos. Vamos lá, João 12. Olha aí, a partir do versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia uma festa, né, em Jerusalém, que era a Páscoa, né? Havia ali entre esses que subiram a Jerusalém, alguns gregos. Esses, pois, olha aí Filipe de novo, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. E lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então vamos lá. Os gregos foram até Filipe, talvez. Por que eles foram até Filipe? Porque aqui o texto não diz, tá? Mas são possibilidades. Porque Filipe tinha um nome grego.
O nome de Filipe não é um nome hebreu, um nome judeu, é um nome grego, helênico. E talvez por isso os gregos tenham se identificado com ele, né? Olha, talvez ele seja um helenista, um judeu que fala grego, porque o nome dele é grego. Então isso pode ter aproximado aqueles homens, aqueles gregos que queriam ver Jesus de Filipe. Eu falei disso, mas eu volto a repetir aqui. Quem eram esses gregos? Provavelmente eram prosélitos, né? A gente sabe o que é um prosélito, né? Um prosélito é alguém que não era um judeu, mas se convertera à religião dos judeus, ao Deus dos judeus. Então ele é um prosélito, é alguém que não é daquela etnia, daquela nacionalidade, mas se converteu, foi catequizado, foi instruído e se converteu e passou a adorar o Deus de Israel. Ok? Então esses gregos, ou gentios, né? Eles não eram da comunidade dos judeus, mas como adoravam o Deus dos judeus, estavam lá para a festa. Tá? Então, ele se aproximava de Filipe, talvez porque Filipe tinha um nome grego. Isso é bem possível, né? Certo? Porque nome, talvez ele, né? Certamente ele é filho de helenista. É filho de pessoas que gostam da cultura grega porque deram o nome do filho, o nome grego. Mas também, talvez, e pode ser as duas coisas, porque Filipe era aquele que tomava as providências. Lembra do protocolo que eu falei, lá da organização, do protocolo? Então provavelmente ele que marcava os encontros com Jesus e tudo mais. Era o organizador do grupo, talvez ele fosse aquela pessoa que... aqui na igreja tem alguns irmãos assim, né? E graças a Deus tem chegado mais, né? Aqueles irmãos que ficam responsáveis de organizar alguma coisa. Por exemplo, o passeio aí, o Roberto e a Graça, junto com o Felipe e a Nathalie. Então, vai surgindo alguns talentos, pessoas que gostam de organizar. Com a Denise gosta de organizar também. Então, você vê, e pode ter mais, viu, gente? Eu citei só alguns aqui. Mas a ideia é essa. Felipe era um desses, que tinha uma mente bem organizada, gostava dessas questões de protocolo e tudo mais. Então, eles provavelmente foram a Filipe por conta disso, porque ele tinha nome grego, de família helenista, certamente, e porque ele era o responsável pelos encontros ali, a facilitar as pessoas de Jesus. Mas Filipe ele não levou os gregos num primeiro momento, ele não levou os gregos a Jesus, ele foi até André. E por que ele fez isso? Então tem algumas possibilidades. Talvez Filipe tenha ficado receoso de levar os gregos até Jesus porque ele ouvira do Senhor Jesus as seguintes palavras: não tomeis rumo aos gentios. Gregos são gentios, eles estão nesse grupo aí. Ele disse só aos discípulos: não tomei rumo aos gentios, ou seja, não vão aos gentios. Nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, vocês são chamados a pregarem, a buscarem os israelitas. As outras etnias, não percam agora tempo com eles. Então foi isso mesmo. A gente vai entender por quê, tá? Porque agora você pode estar assim, poxa, mas que isso, né? Esse preconceito aí de Jesus. Calma lá. Depois Jesus vai dizer lá: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem até, lembra aquele texto maravilhoso daquela mulher Cirofenícia, né? Que vai procurar Jesus porque a filhinha dela está endemoniada. Que texto maravilhoso. A gente viu ele numa quinta sobre os milagres de Jesus. Que ela pede ao seu Jesus Cristo que cure a filhinha dela que está endemoniada. Aí Jesus Cristo não responde ela fica clamando atrás, Jesus Cristo, o Senhor não fala nada com ela. Aí ela continua insistindo, aí Jesus diz assim: não é lícito, não é bom tirar do pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela diz assim: sim, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, aí Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme ela. E a menina ficou sarada. Esse texto é muito bonito. Jesus estava provando aquela mulher, assim como estava provando Filipe, no texto que a gente viu. Ele estava provando a mulher. Vamos ver se essa mulher vai falar assim: você está sendo preconceituoso, é meu direito. Mas ela não, ela entendeu o lugar dela. Falou assim: eu sou como um cachorrinho mesmo, talvez pior do que um cachorrinho. Mas os cachorrinhos ainda comem das migalhas. Aí Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. É porque nessa hora, né, os meus direitos, me tratou mal, eu mereço respeito. É o que você vê por aí. Os pecadores aí ostentando algum direito. Mas essa mulher não, ela entendeu quem ela era.
E ela teve fé em Jesus. E não é assim, você pode, eu e você não deveríamos, e eu creio que não é o nosso caso, pela graça de Deus, mas nenhum crente deveria ficar escandalizado com esse texto da mulher. Sabe por quê? E quando você lê a Bíblia, você vê lá quem você é. E o que você vê, você sem Cristo, não é nada bom. E você diz assim, sim, Senhor, é isso mesmo. O homem está perdido. Sim, Senhor, é isso mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Sim, Senhor, é isso mesmo. O que aquela mulher falou é o que eu e você, se somos crentes, falamos toda vez que a gente lê a Bíblia. Senhor, é verdade. Eu sou um miserável pecador. Se não fosse o Senhor, eu merecia o inferno. É isso. É a mesma coisa que a mulher falou. É o que você fala, e eu espero, quando você lê a Bíblia. Mas ninguém se escandalize com isso. O que Jesus está falando? Olha só, eu vou passar rápido aqui. Jesus, ele abençoou pessoas que não eram israelitas e judeus durante o ministério dele. Abençoou. Lá em João 4, mesmo nesse evangelho, ele está abençoando lá e conversando com a mulher samaritana. Então, a samaritana não é uma israelita. E Jesus está falando com ela, tanto que ela se assusta, né? Como é que tu, sendo homem judeu, fala comigo, mulher samaritana? Ou seja, isso não era para acontecer. Mas é verdade que foram poucos casos, não é verdade? Foram poucos casos. Geralmente Jesus está lidando com os israelitas. Por que isso? Porque Jesus, meus irmãos, ele está indicando assim a prioridade normal do seu ministério. É o que Paulo fala em Romanos 2,10. Primeiro o judeu, também o grego. Então, primeiro o judeu. Por quê? É uma questão como é que fala? Do cronograma divino, do plano de Deus na salvação, ir primeiro àqueles que estavam esperando ele. Lembra? O Messias foi prometido a quem no primeiro momento? Aos judeus. Não é aos judeus que o Messias foi prometido? Abraão, as promessas. Então o que Jesus faz? Ele está cumprindo com o cronograma. Ele vai primeiro aos judeus. Lembra que João vai dizer, João o evangelista, no capítulo 1, veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos, aí sim, gentios, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que os judeus que não creram não foram feitos. Os que creram, gentios, gregos, brasileiros, japoneses, norte-coreanos, esses foram feitos filhos de Deus, tiveram a bênção maior, porque creram em Cristo. Então veja, o ponto aí não é que Jesus está sendo preconceituoso nem nada, ele está obedecendo o plano do Pai. Tanto que isso vai acontecer quando vem Atos, aí você vê Atos, o evangelho chegando aos gentios com toda a força. Mas até em Atos começa primeiro com os judeus. Aí os judeus rejeitam, apedrejam Estevão, que ali é a rejeição, o ápice da rejeição em Jerusalém. Aí depois ali a igreja começa a fugir da perseguição e o evangelho começa a tomar os gentios. Você se lembra do que Jesus falou aos discípulos, quando depois de ressuscitado, antes de ser assunto aos céus? Ele diz assim, recebereis sobre vós o poder do Espírito do céu, vindo sobre vós do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ó o cronograma, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então nada mais é do que um cronograma estabelecido. Começa na Judéia, então Jesus diz, não vão ainda aos gentios. Procure as ovelhas de Israel, porque estão obedecendo um cronograma. Tem um plano. Lembra que Jesus falou assim, isso até ajuda a gente a responder um texto que é difícil. Tem um texto da Bíblia que Jesus diz assim aos discípulos, diz assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Tem um versículo, eu estou puxando de cabeça aqui, tá? Mas a referência eu não me lembro agora, eu estou puxando de cabeça. Mas depois eu dou para vocês direitinho. Mas há um versículo, Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará coisas maiores do que eu. Aí você fala, alguém pode fazer coisa maior do que Jesus? Mas ele falou. Então como é que se entende isso? Em termos de expansão e pregação e alcance do evangelho, os apóstolos fizeram mais que Jesus? Fizeram. Eles foram mais do que Jesus em termos de expansão geográfica? Fizeram. Jesus ficou restrito, segundo o plano do Pai para ele, em Jerusalém. Mas dali, os seus apóstolos, enviados por ele, através do seu Espírito, tomaram o mundo. Então dali se entende a ideia de vocês farão coisas maiores. Vocês vão além do que eu fui. Porque Jesus estava comprometido com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele pregasse a Israel e morresse em Israel.
E ele fez o que o Pai havia ordenado. Depois disso, o próprio Jesus ressuscitado, dando poder aos seus discípulos, fez com que a obra se espalhasse. Mas talvez Filipe tenha entendido isso muito literalmente e achou que nenhum grego podia ver Jesus, porque ele ouviu Jesus falando. Deu pra entender? Então, como ele é do protocolo, tem gente assim, não tem? E se pode, pode. Se não pode, não pode. Não tem gente assim? E a gente tem que aprender que as regras não são uma camisa de força. Regra é para você se orientar, para você ter um padrão. Mas não quer dizer que não possa ter uma adaptação dependendo do contexto. Né? Você já viu gente que, por exemplo, quando você vai no banco, aí você chega na... Agora o pessoal não vai mais no banco, né? Tudo é aplicativo, né? Mas um tempo atrás a gente tinha que ir muito em banco, né? E aí chegava lá, até o banco fecha tarde, né? Fecha 4 horas da tarde, né? Começa às 10, fecha às 4. É 10 horas, 10 que abre. Nossa, mãe. Aí, tem muito o que fazer, você tem que achar. Aí você chegou às 4h01. 16 horas e 1 minuto. Aí o segurança não pode mais não. 1 minuto, não pode mais não. Veja, se eu fosse segurança, pode. 1 minuto. É 1 minuto. Dali a 10 minutos, aí 10 minutos é uma margem que já é demais. Daqui a pouco o pessoal vai começar a estender. Mas 1 minuto. Então veja, tem gente que é assim, hiperesível. E não quer dizer que em algumas coisas não tenham que ser. Mas há flexibilidade dentro de contextos outros. Senão, irmãos, ninguém aguenta. Ninguém aguenta isso. Você não aguenta, sabe por quê? Pense só comigo. Se você exige muito disso, lembra que você vai falhar em algum ponto. Alguma hora você vai chegar atrasado. Alguma hora você vai se confundir. E aí? Então seja também paciente com os outros, porque isso acontece com você também. Nesse sentido, né? Nesse sentido, perfeito. A ideia é de, cuidado como você trata alguém, porque você também vai precisar depois. Então, calma. A ideia não é abrir, então agora não tem ordem nenhuma, agora não tem lei nenhuma, agora não tem padrão nenhum. Não é nada disso, irmãos. Mas saber que em alguns contextos, pedir sabedoria a Deus e graça, de falar, não, aqui eu posso andar ali 1 milha? Aqui eu posso fazer isso? Pode. Teve uma vez, eu me lembro que numa igreja a igreja de Belo Horizonte que eu pastoreei, a gente fez uma EBF, e aí o pessoal que ficou na diretoria da EBF fez tudo muito bem, tal, e chegou no final, eles esqueceram de fazer um negócio lá que tinha que fazer, e aí vieram preocupados conversar com a gente, né, com o conselho e tal, a gente falou, não, irmão, não, esquece isso aí, não, depois vocês fizeram tudo muito bem. Mas, e veja, às vezes a gente pega aquilo ali e coloca tudo em xeque por conta de um negócio. Os irmãos fizeram 99,999% certo e por uma coisa, eu vou pegar aquilo e vou bater em todo mundo. Gente, aí não, né? É diferente de se tivesse feito 0,00000,1 certo e 99,999 errado, aí trocava o pessoal, né? Mas ter essa capacidade de saber, e não sem sempre ferro e fogo. Porque nem você aguenta isso e ninguém vai aguentar. As pessoas vão começar a fugir de você. Vão ficar com medo de você. Eu te garanto. Vão ficar com medo de falar com você. Porque elas erram e você é implacável. Ninguém aguenta isso. Jesus é assim com a gente? Você já pensou se o Senhor Jesus tratasse eu e você assim? A ferro e fogo? Então vamos lá, começa a sua semana aí. É assim? Não é. Então, não seja. E tem essa ainda. É o seu padrão. O padrão dele. Perfeito. Do padrão. Perfeito. Bem lembrado. A gente tem muito isso, né? A gente tem que ter cuidado com isso, todos nós, né?
a gente tem uma maneira de fazer uma coisa, a gente entende se é a mais adequada, e a gente coloca essa régua para todo mundo. Então a gente tem que ter. Por isso que eu digo, a gente tem que. E uma coisa importante, irmãos, pedir a Deus em oração, sabedoria, de saber qual a maneira que Deus quer que faça. A maneira de Deus nós devemos buscá-la. Quando uma coisa ela tem a ver mais com o meu gosto, eu posso abrir mão. Porque aí é o meu gosto. É o meu padrão aí. Olha, eu queria isso, mas não precisa ser assim. Eu entendo. Agora, quando é a vontade de Deus, aí a gente finca o pé. Aí não. É do jeito que Deus falou. Mas quando é uma questão de padrão, por isso que eu falo maleável nesse sentido, porque eu acho que é assim melhor o jeito de fazer, a gente tem que ser maleável nesse sentido. Tá? Mas vamos lá. Senão, eu vou passar aqui, que essa parte eu vou terminar aqui. Você lembra que Filipe, lá é o último texto que aparece Filipe, quando Jesus está lá no cenáculo com os discípulos, antes de ir para o Getsemane, né? E você lembra que ele está falando de eu vou para o Pai, vós já sabeis o caminho. Famoso capítulo 14, né? Lindo capítulo 14 de João. E aí você lembra que Filipe faz uma pergunta? Não é uma pergunta, né? É um pedido, né? Senhor, o que ele fala? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus diz, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Essa é uma das declarações poderosas, né, sobre a divindade de Jesus. Ele é Deus como Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sempre brinco, né, que tem gente que acha que eu pareço com o meu pai, né? Alguns aqui conhecem o meu pai, outros não. Acham que fisicamente eu lembro o meu pai. Né? Então tem pessoas que acham que eu sou muito parecido, o meu jeito de falar, até de mexer. Meu pai também é pastor, né? E aí, então, quando não me conhecem e me veem, já conhecendo o meu pai, falam, nossa, é o pai. É ele, né? O pessoal diz, né? Cuspido, né? Não sei porque falam assim, é cuspido, né? É o pai cuspido, é o pai como se estivesse encarnado aí. Então, a mesma aparência, natureza, tudo igual. Bom, obviamente, isso é maior ainda e mais certo ainda com relação ao Senhor Jesus Cristo e o seu pai. Então, ele diz, olha, eu e o pai somos um, é a mesma natureza divina, mesmo poder, mesma sabedoria, mesma glória, mesma majestade. É tudo igual. Eu e o Pai somos um. Essa é a ideia, né? O mesmo Deus. Somos o mesmo Deus. O Deus Trino. Mas Filipe estava com Jesus há muito tempo e Jesus se mostra, né, lamentoso aqui quando diz, você tem tanto tempo comigo e não me conhece. E eu imagino, irmãos, que eu termino aqui, eu imagino que muitos, infelizmente, né, muitos crentes dentro da igreja também talvez ouviriam essa mesma palavra de Jesus, né? Há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece, né? Não é verdade? Às vezes você tem tanto tempo de igreja já. E você não conhece o Senhor. Você não tem uma vida de comunhão com Ele diária. Você não tem uma vida de leitura da palavra. Às vezes eu e você não temos nem prazer de estar com o Senhor. Tem um teólogo que fez uma pergunta. A pergunta dele era assim: se você passasse um mês sem ir na igreja, você sentiria falta? Se você passasse um mês sem ir na igreja, você realmente sentiria falta? Ou você passaria bem um mês? Essa é uma pergunta legal para fazer para a gente também. Se eu passo um dia sem ler a Bíblia, como é que eu me sinto? Essa é uma boa pergunta. Isso vai dizer muito sobre você. O chamado de Filipe para estar na glória, né? A maneira que Deus o levou. De acordo com a maioria dos relatos, né, dos pais historiadores, né, dos primeiros séculos, Filipe foi morto por apedrejamento em uma cidade chamada Hierápolis, que fica na atual Turquia, né? Ficava na Frígia e atual Turquia. Eu tenho um mapa aqui depois. Ali está 8 anos depois, é porque há uma de Tiago menor, tá? Porque Tiago maior morreu lá em Atos 12. É o único apóstolo, a gente viu isso. O único apóstolo que tem a morte registrada na Bíblia é Tiago, irmão de João. Morreu lá em Atos 12.
por Herodes, lembra? Decapitado por Herodes. Esse Tiago ali que fala, morreu 8 anos depois de Tiago, é Tiago Menor. Tiago Menor morreu por volta de 62 depois de Cristo. Os historiadores acham que Filipe tenha morrido entre 70 e 80. Ali está 8 anos, até 70, né? 62, 8 anos, 70. Mas fica entre a década lá de 70 depois de Cristo, tá? Que é provável a morte dele, né? Lá na Itália tem até uma igreja, né? A igreja de São Filipe e São Tiago, né? E aí o pessoal ganha muito dinheiro, né? Fala que lá estão os restos mortais, as coisas assim, né? Aí o pessoal ganha muito dinheiro com essas coisas. Antes da morte, se narra que os historiadores falam que Tiago foi um grande instrumento, e isso não precisava nem do testemunho da história, né? A própria Bíblia já dá testemunho uma vez que Jesus chamou a Filipe, e disse a não só Filipe, mas os apóstolos que eles iriam e dariam muitos frutos. Então não há nem dúvida de quantas pessoas chegaram ao evangelho por intermédio de Filipe. Aqui, ó, tá vendo aqui Mar Egeu, né? Aqui Itália, Grécia, e aqui a atual Turquia. E Herápolis é onde Filipe exerceu seu ministério, né? Pertinho de Éfeso também, a gente vê muito Éfeso. Então, Hierápolis é onde ele exerceu a maior parte do seu ministério, né? Tem um historiador que ele viu os documentos antigos e tudo mais, ele disse que Filipe foi morto, mas aí é tradição, tá? Você não precisa dar muita importância a isso, tá bom? Mas ele disse que Filipe foi morto porque ele pregou a um grupo de pessoas, nesse grupo de pessoas tinha uma mulher de um procônsul romano, e ela se converteu. E o marido, que era uma autoridade romana, não gostou disso, e começou a perseguir a Filipe e, por fim, o sentenciou à morte. Mas isso é o que a tradição fala. Eu acho que esse texto resume bem o que a gente aprendeu sobre Filipe, né? Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, né? A menor semente, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você tiver um pouquinho de fé, e ela for verdadeira, mas se você é colocado no lugar certo, que é Cristo, então você verá a glória de Deus em muitas coisas na sua vida. Um pouquinho de fé que você tiver. Mas se for verdadeira, em Cristo, você será muito abençoado. Muito abençoado. Um pouquinho de fé, mas verdadeira. Verdadeira. Em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.